Fala, fiel! E aí? Tudo certinho com vocês? Beleza? Diego Valença, diretamente aqui de Recife. Não estou em Recife, estou em Porto de Galinhas. Eu cheguei a falar na live que eu fiz com o Brunão que sexta-feira em Recife seria feriado. Sendo feriado, dei uma viajada, dei uma passeada com a família. Então o vídeo está agendado para o horário que normalmente aconteceria a live, às 10 horas da noite. O cabelo tá meio bagunçado, mas tá beleza. Mas não é live, tá? É um vídeo, fazer um vídeo de pré-jogo. Amanhã eu ainda estarei aqui em Porto de Galinhas, mas como é perto de Recife, eu pego o carro, dou uma colada em Recife, assisto o jogo de boa em casa, faço a live, né, pra gente poder ter esse contato, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto. Então, hoje, vídeo de pré-jogo. Amanhã eu faço a tradicional live, beleza? Conto com a compreensão de todos vocês, mas cá estou eu para falar desse jogo. Corinthians e Novo Horizontino, aliás, Novo Horizontino e Corinthians fora de casa, 7 horas da noite, o campeonato tá se afunilando, o Corinthians tem uma situação relativamente complicada no seu grupo, já que caiu para terceiro lugar, não depende mais das suas forças e isso é um fator complicador, mas a gente pode falar disso um pouco mais pra frente. A gente vai começar falando do jogo como normalmente a gente costuma falar, começando pela lista dos relacionados, e aí eu peço a compreensão de vocês, mas aqui ó, vou estar dando essa baixada de cabeça para poder ler direitinho a lista dos relacionados. Como eu não estou em casa, não estou no meu ambiente, não vou conseguir produzir aquele vídeo que normalmente eu produzo para vocês, colocando a lista aqui na tela e exibindo mais do que eu falando aqui para vocês. Beleza? Mas a lista dos relacionados para o jogo de amanhã tem os goleiros Cássio e Walter, tô aqui lendo para vocês, os laterais Fagner, Michel, Piton e Sid Clay, os zagueiros Carlos Augusto, Bruno Mendes, Gil e Pedro Henrique, os meio-campistas Camacho, Cantígio, Gabriel, Arauz, Ederson, Luan e Vital, além dos atacantes Davó, Janderson, Everaldo, Bocelli, Wagner Love e o jovem menino Natan. Alguns destaques dessa lista: positivo, a aparição do volante Ederson, né? Recém-contratado junto ao Cruzeiro, sendo relacionado pela primeira vez. O retorno do Camacho, né? Para quem não se lembra, o Camacho tinha sido expulso, não jogou a última partida, tendo jogado o Gabriel, e o Camacho está de volta. O chileno Arauz, finalmente aparecendo aí na lista com o técnico Thiago Nunes, além dos meninos Davó, o Davó que estava meio sumido, ao menos da lista dos relacionados, e o menino Natan, como eu já citei, joga no time sub-23 do Corinthians, está aí compondo o elenco. Destaques negativos da lista. E pessoal, quando eu falo positivo e negativo, não é no sentido da minha opinião não, tá? É no sentido de que jogadores que sumiram da lista, voltaram pra lista, tá? O positivo é nesse sentido. Positivo, jogador que apareceu da lista. Negativo, jogadores que saíram da lista, beleza? Só pra deixar bem claro. Então, destaques negativos dessa lista, o volante Richard, né? Está fora da relação, o Richard não tem nenhum problema físico e deduzo eu, já falei disso em outros momentos, principalmente com a chegada do Ederson, o Richard deve perder espaço no elenco e sequer foi relacionado, e acho que isso é um indício que o Richard dificilmente fique, não é uma informação, é apenas uma opinião. O Johnny Gonzalez, né, o atacante colombiano, que, como eu tô falando, né, goste dele ou não, goste você dele ou não, é um jogador que vinha jogando, é um jogador que o Thiago Nunes estava contando, e ele que saiu lesionado da última partida ainda não se recuperou, está se recuperando, nem treinou durante a semana, está fora. E o Pedrinho, né? Pedrinho que parece que finalmente vai concretizar sua negociação com o Benfica lá em Portugal, viajou para tratar essa negociação. Eu não vou falar especificamente do negócio do Pedrinho, porque disso a gente pode falar em outro momento. Então, esses são os destaques que eu fiz da lista dos relacionados. Positivos, Ederson, Camacho, Arauz, Davó e o Natan. Negativos, Richard, Johnny Gonzalez e Pedrinho. Falar um pouco do jogo, o Corinthians terá um duro adversário pela frente. Só para que vocês tenham uma ideia, o Novo Horizontino está invicto. É isso mesmo, tudo bem que invicto com 14 pontos, teve lá uma boa quantidade de empates, mas está invicto. É um time que tomou apenas 3 gols. É um time que em todo o campeonato tomou apenas 3 gols. Indica que vai impor uma certa dificuldade para o Corinthians.
E outro detalhe é a pontuação do Novo Horizontino. O Novo Horizontino não estaria classificado porque, diferentemente do grupo do Corinthians, o Novo Horizontino está num grupo de pontuação alta. Só para traduzir um pouco isso que eu estou falando, o Novo Horizontino tem 14 pontos e está em terceiro lugar no grupo. Com esses mesmos 14 pontos no grupo do Corinthians, ele não apenas seria líder, como ele seria líder disparado, né? Então, o Campeonato Paulista, esse atual regulamento do Campeonato Paulista, ele te permite esse tipo de situação. Então, para traduzir rapidamente, eu não conheço o time do Novo Horizontino, eu não acompanho os jogos, mas olhando para a campanha, olhando para o que o time vem apresentando no campeonato em termos de resultados, sim, tem tudo para ser um adversário difícil. Além do que, vamos unir, vamos facilitar porque eu não quero cortar esse vídeo. Unir a esse fator o fato do Corinthians jogar fora de casa. O fato do Corinthians jogar fora de casa e um adversário que vem fazendo uma boa campanha, um adversário que não toma gols, um adversário que ainda está invicto, torna o desafio do Corinthians ainda maior. O Corinthians que ainda não venceu fora de casa. A gente vem destacando isso aqui há muito tempo, da dificuldade do Corinthians conseguir pontuar fora de casa. Então tudo isso me faz crer que deve ser um jogo complicado para o Corinthians, mas como eu falei lá no início da live, do vídeo, o Corinthians precisa reagir, né? Estamos em terceiro lugar no campeonato, é bem verdade que matematicamente falando, estamos muito próximos porque estamos a um ponto do líder do grupo, mas ao mesmo tempo, faltando apenas 4 rodadas para o término do campeonato, o Corinthians não depende mais dele. Se o Corinthians ganhar todos os jogos e os adversários ganharem todos os jogos e o Corinthians não conseguir tirar a diferença de saldo de gols, que atualmente ele tá perdendo pro Bragantino no saldo de gols, né? Não sei se agora eu tô misturando um pouco a classificação, mas enfim, não vou poder consultar aqui agora e também não quero estar cortando o vídeo. Então eu não consegui traduzir exatamente como é que tá a classificação. Mas o Corinthians está em terceiro lugar, atrás de 2 times. Se mantiver a pegada, né? O Corinthians ganha, os outros ganham, o Corinthians ganha, o Corinthians ganha, o Corinthians acaba sendo eliminado. Então o Corinthians precisa urgentemente voltar a depender de si, que é muito importante, né? Essa história de que tem que ganhar, mas o adversário não. Eu lembro muito bem, em 2010, embora o regulamento não fosse exatamente o mesmo, o Corinthians chegou na última rodada precisando ganhar, acho que foi contra o Rio Claro em 2010, e dependia de um outro resultado. O Corinthians meteu 5 no Rio Claro, jogou bem, passeou no Pacaembu, não lembro se foi no Pacaembu ou se foi na Arena Barueri, mas acho que foi no Pacaembu, e o outro resultado acabou não acontecendo. Então o Corinthians precisa depender só dele. Para depender só dele, vai precisar reagir, vai precisar vencer, e não tenho dúvida que terá um jogo duro pela frente. Falar um pouco da possível escalação do Corinthians, vamos falar um pouco da possível escalação do Corinthians, e eu digo possível porque 10 dias de trabalho, né, o Thiago Nunes, de uma coisa ele não vai mais poder reclamar, da questão de tempo, ele tá tendo tempo, né, 10 dias do jogo contra o Santo André para agora, e o Thiago ainda não confirmou a escalação. Mas, por exemplo, Johnny Gonzalez era um cara que vinha jogando, não vai jogar. O Pedrinho era uma possibilidade de titular na direita, não vai jogar. Então o Thiago Nunes não confirmou. Ele confirmou o Bocelli, já que o Bocelli tinha ficado no banco contra o Santo André, eu critiquei, e ele confirmou a entrada do atacante argentino, é o artilheiro do time na temporada, e acho que o Thiago Nunes faz certo de confirmar o argentino. E ele também confirmou, e é algo importante, que o Love não entra no time. Então isso já dá uma direcionada mais ou menos do que o Thiago deve fazer. Então o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique. E na lateral esquerda tem uma grande questão, porque se especulou a possibilidade do Carlos Augusto jogar de titular, porque o Thiago Nunes estaria insatisfeito pela questão da estatura, o Carlos é um lateral um pouco mais alto. Então, quando eu digo se especulou, porque saiu no Twitter, nas redes sociais, essa possibilidade. Eu não acredito nessa possibilidade, não acredito que o Thiago Nunes colocará o Carlos Augusto e não colocaria. Eu acho que seria uma grande incoerência da parte dele. O Corinthians contratou o Sid Clay, subiu o Piton e agora, de uma hora para outra, colocar o Carlos Augusto. Mas decidi trazer o tema aqui, o assunto, para falar para vocês. Então, existe, vamos chamar de boato, tá? A possibilidade, um boato do Carlos Augusto assumir a lateral. Eu não faria, eu acho que ele não vai fazer. E acho que ele vai manter o Lucas Piton na lateral esquerda. Dupla de volantes também tem uma novidade. O Thiago Nunes pode,
Eu tô falando em possibilidade porque ele não confirmou o time. Ele pode manter o Gabriel ao invés do Camacho. É outra possibilidade. Eu não faria. Eu não concordo com essa questão. Eu acho que o Camacho vem muito bem, vem mantendo uma regularidade. Então, Gabriel ou Camacho ao lado do Cantígio. E o quarteto ofensivo tem Luan, tem Bocelli, os dois estão garantidos. E aí, diante das opções, ou falta delas, o Johnny não tá, o Pedrinho não tá, o Love foi descartado. Eu só penso que ele vai de Janderson na direita e na esquerda ele deu a entender na coletiva uma possível briga entre Everaldo e Vital. E entre Everaldo e Vital não deve ser difícil vocês imaginarem quem eu prefiro. Prefiro que jogue o Everaldo. Mas de fato, tá difícil a gente saber qual a escalação do Corinthians amanhã. A gente comenta a escalação que o Thiago Nunes vai optar amanhã no início da live, independentemente do resultado, como eu costumo fazer. Eu comento a escalação, mas independente de escalação, independentemente de escalação, o Corinthians amanhã tem que ganhar. Claro que o desempenho é importante, eu gostaria muito de ganhar com propriedade, de ganhar jogando bem. Mas amanhã o Corinthians precisa fundamentalmente do resultado. O momento não é bom, ficar esse tempo todo sem jogar é péssimo, ver os times brasileiros jogando na Libertadores e o Corinthians fora dói, é chato. Brincadeiras à parte, mas é chato. Então, mas aconteceu, a gente tá tendo que passar por isso. Mas não dá pra descartar também a questão que existe uma mudança de filosofia a caminho e que o Corinthians fez bons jogos. O resultado não tá vindo? Não dá pra discutir resultado. O resultado tá aí, é matemática, é 1 mais 1 igual a 2. Mas é inegável que o Corinthians tem demonstrado bons resultados em jogos bons desempenhos, em jogos que o resultado não estão vindo. Então, amanhã eu quero a vitória. Importante é a vitória. Se conseguir vencer convencendo, melhor ainda. Não vou criar mais expectativa de que amanhã o Corinthians vai ganhar com propriedade, porque perdi esse time, Falei disso em outros jogos, Água Santa, Santo André, ainda que Santo André numa condição tanto quanto especial, mas a minha expectativa amanhã é vencer. O Corinthians tem que ganhar de todo jeito amanhã, até para espantar uma crise que queira se instalar no Corinthians, por mais que a gente fale aqui no canal, que defende a continuidade, que o Thiago Nunes não deveria nem estar tendo o seu trabalho questionado, mas a gente sabe que os donos das mídias, quem trata do assunto Corinthians, se o Corinthians perde pro Novo Horizontino, o técnico não vai ter paz, é assim que funciona. Então, uma vitória amanhã, ela é fundamental, além do campeonato. Ela é fundamental pro ambiente, ela é fundamental para manter a confiança e para manter o trabalho nos trilhos. Tô confiante, eu acho que o fato de passar 10 dias treinando, como todo técnico deseja, aumenta sim um pouco da responsabilidade do Corinthians, mas eu acho que é um jogo que tem tudo para ser duro. Já falei no início que o Novo Horizontino tem um bom time, deve engrossar o caldo para nós, mas é isso, nós somos o Corinthians, Também não dá para imaginar que a gente tem que temer o Novo Horizontino, tem que respeitar, mas o Corinthians tem que chegar lá e tem que se impor, beleza? Corinthians, não aguento mais fazer live que não seja de vitória, não aguento mais ter que ficar administrando esses maus resultados. Eu brincava que o Carille me dava muito trabalho ano passado quando eu o defendia e imaginava que ia ter um pouco mais de paz com o Thiago Nunes, isso não tá acontecendo, então por favor que amanhã a gente consiga uma boa vitória pra acalmar tudo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, deixa o like se você gostou e também deixa a sua opinião com relação à escalação, o que é que você faria diante desses desfalques, diante das possibilidades, quem você colocaria no ataque? Janderson, Vital, o Everaldo, o próprio Wagner Love, na lateral esquerda, quem seria o seu lateral? Sid Clay, Lucas Piton, colocaria o Carlos? Dê a sua opinião. E na volância, Gabriel ou Camacho? Tira o Camacho? Bota o Gabriel? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, grande abraço, é nóis, tamo junto e amanhã, se Deus quiser, uma vitória e a gente vai voltar com a nossa tradicional live, beleza? Vou nessa, que agora eu vou dar uma voltinha aqui em Porto de Galinhas. Fui, valeu fiel, um abraço!